Então tá, pessoal, vamos estudar um pouquinho óptica geométrica. É importante a gente lembrar de fenômenos, por exemplo, de reflexão e de fenômenos de refração. Mas vamos falar um pouquinho de reflexão? A reflexão, pessoal, é um fenômeno onde a luz ela se propaga num meio homogêneo. Ela vai encontrar uma superfície refletora, pode ser um espelho plano, pode ser um espelho côncavo, pode ser um espelho convexo. Aí nós vamos ter as famosas leis da reflexão, onde o raio incidente, o raio refletido, a linha normal, todos estão no mesmo plano. Posteriormente nós mostraremos essa representação dessa primeira lei da reflexão, como também que o ângulo de incidência, que é formado entre o raio incidente e a normal, é igual ao ângulo de reflexão que é formado entre o raio refletido e a linha normal. Sempre o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão sempre serão iguais, certo? Mas, como já disse, mostraremos essa ideia, das leis da reflexão em forma de geometria. É importante que vocês saibam o estudo dessas leis da reflexão para trabalhar com o espelho plano. Esse espelho aqui, ele é o mais comum que a gente tem. Nós temos nos retrovisores, dos carros, certo? Internos. É o que nós temos no nosso ambiente de casa. E esse espelho plano, obrigatoriamente, ele tem também umas características bem contundentes de imagem. Como, por exemplo, a distância do objeto até o espelho é igual à distância da imagem até o espelho. Sempre. Isso se chama propriedade fundamental do espelho plano. A distância objeto-espelho e a distância da imagem até o espelho, simetria, distâncias iguais. Professor, como é que a gente consegue provar isso? Nós conseguimos provar isso através da geometria, mais precisamente no Teorema de Tales, certo? E aí então, pessoal, nós passemos ao segundo tipo de característica dos espelhos planos, de imagem dos espelhos planos, onde se o objeto é real, a imagem vai ser virtual. Objeto e imagem sempre têm naturezas contrárias, sempre, tá? Objeto sendo real, conjuga uma imagem virtual. Se a imagem ela é real, o objeto vai ser virtual, mas aí já não é tão fácil da gente conseguir esse fenômeno de apresentação. Precisamos de um banco óptico para mostrar esse tipo de imagem real e um objeto real, certo? Mas vamos para o outro item de característica da imagem, como por exemplo, o que é direito no real torna-se esquerdo no virtual. A imagem ela fica revertida. Nota, não é de cabeça para baixo. Eu não usei o termo invertido. Eu usei o termo revertido. A imagem e o objeto sempre eles estão ambos para cima ou ambos para baixo. Mas jamais o objeto ele vai ser e a sua imagem estarão virados. Então a gente usa o termo correto, é o termo reversão. O que é esquerdo no campo real torna-se direito no campo virtual e vice-versa, certo? Outro detalhe importante desse espelho plano aqui, tá? A imagem que é formada no espelho plano sempre é uma imagem fiel ao objeto, ao tamanho. Então não adianta tu achar, tu sendo pequeno, tu tendo uma altura, por exemplo, de 1,50 m e que tu vai se transformar na frente do espelho plano, você vai ter 1,80 m de altura. A imagem é fiel ao seu objeto, certo? Outro detalhe importante que vocês precisam entender: objeto e imagem não se sobrepõem. Claro, um está no campo real, o outro está no campo virtual. E aí, obrigatoriamente, pessoal, nós precisamos entender que
Estando em lados opostos, não há como você colocar no mesmo lado objeto e imagem, certo? Você sempre vai ver a imagem no espelho plano revertida, né? Ou seja, trocada, até tem um nome mais específico que a gente pode chamar, né, de enantiomorfismo, certo? Novamente, né, a imagem refletida no espelho vai ficar revertida formando esse termo como já foi usado, enantiomorfa. O que é direito no campo real torna-se esquerdo no campo virtual. Ficam sempre trocados, mas jamais de cabeça para baixo, certo? E aí então, pessoal, para o espelho plano, ainda nós temos uma possibilidade de associar os espelhos planos através de em ângulos os espelhos podem estar associados, tá? Ou podem ser espelhos planos e paralelos. Mas para conseguir espelhos planos e paralelos, como é que seria? Seriam duas paredes planas e paralelas, certo? Aí o ângulo entre os espelhos, a gente diz que tende para 0 graus. Experimente fazer isso em casa, colocar um espelho plano à sua direita e um espelho plano à sua esquerda, certo? E aí você coloca o rosto entre essas duas faces refletoras. Cara, é legal isso, porque tu vai ver infinitas imagens formadas, tá? Quando os espelhos planos, né, eles são paralelos entre si, tendem a um ângulo de alfa, que a gente chama de ângulo alfa de 0 graus, tendem para 0, a quantidade de imagens serão infinitas. Professor, mas então o número de imagens e o ângulo formado entre os dois espelhos planos são grandezas inversamente proporcionais. Sim, sempre são grandezas inversamente proporcionais, tá? Mas esse é um caso bastante interessante, né? Espelhos planos paralelos, o ângulo é o menor de todos, ângulo que tende a 0 graus, e aí nós vamos ter um número de imagens que serão infinitas imagens. Agora, quando os espelhos estão em ângulo, tipo 180 graus, que vai ser o ângulo máximo, aí o que vai acontecer? Nós vamos ter, obrigatoriamente, o uso da fórmula 360 sobre alfa menos 1, 360 sobre 180, dá 2, 2 tira 1, obrigatoriamente nós vamos ter então uma imagem conjugada, o que equivale a apenas um espelho plano, certo? Outro detalhe importante que vocês podem também verificar, daqui a pouco vai ser o trabalho dos espelhos côncavos e dos espelhos convexos. Muito bem, pessoal, vamos lá. Agora é o estudo dos espelhos côncavos e os espelhos convexos. E também, depois dando uma repassadinha na parte dos desenhos geométricos, como já foi prometido, certo? Então, de uma certa forma, vamos lembrar o que nós temos aqui sobre as calotas esféricas, certo? Ou o espelho do tipo convexo e o espelho do tipo côncavo. Polimento por fora, espelho convexo. Polimento por dentro, espelho côncavo, certo? Lembrando ainda que é importante que vocês saibam, né, que esses espelhos esféricos são chamadas de calotas esféricas, ou seja, são todos aqueles que observam e que trabalham a condição de Gauss, ou também chamada de condição gaussiana, onde nós temos o chamado ângulo de abertura, obrigatoriamente ele tem que ser um ângulo menor do que 10 graus, certo? E aí então, pessoal, também nós precisamos lembrar daquelas propriedades dos raios notáveis, certo? Ou seja, todo raio que incidir paralelo ao eixo principal, ele vai bater no espelho, ele vai sofrer uma reflexão e ele vai passar pelo foco. Se incide paralelo, reflete passando pelo foco. Se passa pelo foco, reflete paralelo. É ao contrário, certo? E esse é o segundo caso do espelho côncavo e também para o espelho convexo. Aqui, pessoal, vale a relação, tá? Para o espelho côncavo e para o espelho convexo, certo? Desses dois tipos de raios notáveis. E aí, então, nós temos também aquele raio notável, que todo raio, né, que passa pelo centro de curvatura, se ele incide no centro de curvatura, ele vai sofrer uma reflexão sobre si mesmo.
certo? Ele vai e volta sobre si mesmo. E se o raio incidir no vértice, certo? Na extremidade do espelho, seja côncavo, seja convexo, obrigatoriamente, o que vai acabar acontecendo? Esse espelho ele sofre uma reflexão sobre si mesmo. Então, gente, aproveitando, tá? Antes de nós entrarmos nas características das imagens, tanto para espelho côncavo quanto para espelho convexo, vamos dar uma lembradinha naquilo que nós já falamos dos espelhos, certo? Dos espelhos, claro que falamos dos espelhos planos, mas que também tem uma relação para os espelhos côncavos e convexos. Olha só, as leis da reflexão, o raio incidente, o raio refletido, a linha normal, todos estão no mesmo plano. O ângulo de incidência e o ângulo de reflexão obrigatoriamente são iguais. Cuidado, porque aqui pode aparecer um exercício, certo? Para uma prova do Enem, para uma prova do colégio, uma prova tipo simulado, ou até mesmo a prova da URGS, uma prova, né, da PUC, por que não? Certo? Aqui nós temos grandes possibilidades de envolvimento de geometria, formação de triângulos, certo? E aí você tem que se puxar um pouquinho, certo? A soma dos ângulos internos de um triângulo obrigatoriamente tem que dar 180 graus, certo? Mas essa é a parte, uma parte bem geométrica que é sempre bom a gente ponderar, porque isso pode aparecer numa prova. Aqui também nós temos, para os espelhos planos, eu apresento para vocês a equação matemática do número de imagens igual a 360 sobre alfa menos 1. Lembra que aqui nós podemos utilizar aquela relação que o número de imagens e o ângulo alfa são grandezas inversamente proporcionais, o ângulo entre os espelhos, certo? E aí então vocês têm que observar muito bem essa equação matemática. Mas agora, gente, chegou o momento de a gente falar um pouquinho, certo? Das características ou da formação de imagens dos espelhos côncavo e do espelho convexo. Você sabia que o espelho côncavo, que é esse aqui, ele tem 5 casos? Sim, tem 5 casos. O objeto, ele pode estar colocado além do centro de curvatura, que é o primeiro caso, no centro de curvatura, entre o centro e o foco, no foco e entre o foco e o vértice. Muito cuidado quando a questão, certo, ela fizer menção, ela estiver relacionando, né, espelho côncavo, porque nós podemos ter 3 casos que formam uma imagem real. Nota, é uma imagem muito especial essa imagem real. É uma imagem que, de certa forma, ela está fora do espelho, certo? É bem complicada esse tipo de imagem, mas é uma imagem que vai estar fora do espelho. Então, forma uma imagem real e invertida. Guarda bem isso. Se é real, é sempre invertida, tá? Então, vamos aos casos, para que vocês saibam. 5 casos, então, do espelho côncavo. Se o objeto estiver colocado além do centro de curvatura, vai formar uma imagem real, invertida e menor, tá? Primeiro caso do côncavo forma uma imagem real, invertida e menor. Aonde que tem que estar o objeto, professor? O objeto tem que estar além do centro de curvatura. Agora, se tu aproximar o objeto, se você colocar o objeto mais próximo do espelho no centro de curvatura, a imagem conjugada vai ficar real, a imagem ela vai ser invertida e essa imagem ela vai ser igual. Real, invertida, igual. Se o objeto estiver agora entre o centro e o foco, vai ser o terceiro caso do espelho côncavo, tá? Vai formar uma imagem real, uma imagem invertida e uma imagem maior. Você percebeu? Você se deu por conta, queridão? Tá? Que obrigatoriamente o primeiro caso, o segundo caso e o terceiro caso do espelho côncavo, a imagem é real e invertida. Real, invertida. Real, invertida. Só mudou o tamanho. Mudou o tamanho. Menor, igual, maior. Certo? O quarto caso do espelho côncavo, esse aqui, a parte de dentro, é quando o objeto estiver colocado no foco. Se o objeto estiver colocado no foco, aqui, cara, não vai formar imagem. Se diz que a imagem é imprópria. Ou melhor, a imagem está no infinito. Aí você pode pegar o exemplo, certo? Você pode pegar o exemplo de fazer circular o foco aqui e escrever
a palavra infinito, tá? Pega esse exemplo aqui, se o objeto estiver colocado no foco, a imagem própria, não se forma imagem, mas pega esse detalhezinho, esse bizu aqui, ó, tá? Pega a letra F e escreve infinito. A imagem vai estar no infinito, tá? Se o objeto estiver colocado entre o foco e o vértice, aqui essa imagem, ela vai ser uma imagem virtual, ela vai ser uma imagem direta e vai ser uma imagem maior, certo? Virtual, direita e maior. Macetezinho, tá? Ó, VD+, tá? Virtual, direta e maior. Sempre quando a imagem for virtual, sempre ela é direta, tá? Então, virtual, direta e maior. Bah, professor, mas como é que a gente consegue? Esse aqui é o caso do espelho de aumento, tá? Aqui nós temos o caso do espelho de aumento, ele aumenta, tá? É o caso, tá? Que tu vê o teu rosto um bolachão, tá? Não te esquece disso, fica grande, fica gordo, tá? Então a imagem vai ser virtual, ela vai ser direta e ela vai ser maior. Também aqui caracterizamos o espelho, tá? O quinto caso do espelho côncavo, nós temos o espelho do dentista, tá? Que ele é pequenininho, mas ao colocar esse espelho pequeno dentro da boca, o dente fica o quê? O dente fica grandão, certo? Não esqueça desse detalhe, é o quinto caso. E nós temos agora o espelho convexo. O espelho convexo, ele é filho único, tá? Não importa onde você vai colocar o objeto pode estar, né, em qualquer posição, certo? Em qualquer posição, mais próximo, mais longe do espelho, a imagem conjugada, ela sempre vai ser uma imagem virtual, vai ser sempre uma imagem direta e vai ser uma imagem menor. Agora é o VD-. Guarda o macete, VD-. Virtual, direta e menor. Virtual, direta e menor. Tá? Aonde nós vamos ter a bolinha de Natal, os retrovisores de motos, o retrovisor do lado direito do carro, certo? Para ver o cordão da calçada. Sempre nós vamos ter aí uma imagem, certo? Uma imagem virtual, direta e menor. Qual é a vantagem de se usar o espelho convexo? A vantagem de se usar o espelho convexo é que ele reduz o tamanho da imagem, sim, porque é menor, certo? E nos dá a sensação de ampliar o campo de visão. Então amplia o campo de visão, certo? É também aquele espelho que nós temos do caminhoneiro, tá? Um espelho pequenininho, certo? E ele é um espelho do tipo convexo, tá? Além da bolinha de Natal, nós temos aqui dos retrovisores de motos, tá? Dos retrovisores do lado direito do carro, todos eles são espelhos convexos. Nós temos também o espelho da biblioteca, tá? O espelho de estacionamento, todos eles são chamados de espelhos, tá? De espelhos convexos. Mais um detalhezinho importante, parte matemática, tá? Dos espelhos. Serve tanto para o côncavo para o convexo. Cuidado, côncavo e convexo. Espelho plano, esquece. Tá? Nós temos as chamadas equações matemáticas. Nós temos aqui a equação matemática, certo? De Gauss, equação dos focos conjugados. 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', certo? Isso aqui quer dizer o que para nós, professor? Isso aqui quer dizer o seguinte, tá? O Fzinho representa a distância focal, certo? Tem que cuidar, se o espelho é côncavo, a distância focal é positiva. Se o espelho é convexo, a distância focal é negativa, certo? P representa a distância do objeto até o espelho, tá? Até o espelho, veja bem. Então, até o vértice do espelho. E, dependendo da onde a imagem estiver formada, P' é a distância da imagem até o espelho, certo? Tem que cuidar os sinais, tá? Sempre é importante observar sinais para que a gente possa ter a condição, né, de poder usar convenções para essa equação matemática, certo? E outro detalhe é aquela chamada equação da ampliação. P' sobre P com sinal negativo, tá? Sinal negativo, obrigatoriamente nós temos que tomar cuidado. Muito cuidado, tá? Certo? Cuidado, tá? Aqui nós temos a ampliação, se vai aumentar ou não a imagem, tá? Então, portanto, nós vamos ter P' sobre P com sinal negativo. Distância da imagem até o espelho côncavo ou convexo,
sobre a distância do objeto até o espelho, ou côncavo ou convexo, mas com sinal negativo. Muito cuidado, muita atenção, tá? E legal!